Olá a todos, espero que estejam bem. Na aula de hoje a gente vai dar continuidade aos nossos estudos sobre a história da engenharia civil no Brasil. Nessa aula em específico, com enfoque na segunda metade do século XIX e início do século XX. Então, para retomar um pouco, na aula passada a gente falou sobre os primeiros engenheiros civis, que não recebiam essa denominação, né? A gente viu que tinham várias denominações para que exercia essa atividade durante o período colonial. Então, alguns aspectos são importantes da gente retomar. O primeiro deles é a associação entre o engenheiro e a razão de Estado, né? Ou seja, o engenheiro é aquele que vai atuar a partir desses interesses do Estado português, né? Um Estado metrópole, né, atuando sobre a colônia. Então, em geral, esse engenheiro civil no período colonial, ele é um engenheiro militar, né, aquele que vai participar da construção, seja da construção ou do planejamento de fortificações, das primeiras cidades, né, que vai permitir aí com que se estabeleçam as fronteiras, né? Então, a função do engenheiro que a gente teria hoje como engenheiro civil, dentro do período colonial, ele está muito atrelado a essa razão de Estado, né? Esses objetivos do Estado português em se consolidar enquanto grande nação no cenário moderno, né? A gente viu que eram pouquíssimos engenheiros civis que atuavam no Brasil e que por isso muitas das funções elas eram realizadas por pessoas que não tinham uma formação que era aquela formação dada pelo exército, né? Eram pessoas que tinham aprendido na prática determinadas funções e que exerciam, né, elas sem alguma formação específica. No século XIX, então a gente está tratando aí de um cenário, vai começar a tratar hoje de um cenário pós-emancipação política, né? Para a gente entender um pouco como as transformações políticas e econômicas que se dão no Brasil, elas vão ser acompanhadas de mudanças também na institucionalização da engenharia civil, no desenrolar, né, da consolidação dessa profissão. Então, assim que teve o processo de emancipação política, o que a gente tem? Que cenário que a gente tem? Né? A gente tem o estabelecimento de novas relações entre o Estado e a sociedade. Que novas relações são essas? Né? Então, a gente tem um Estado que se pretende autônomo, né, que rompeu então com Portugal e quer se afastar daqueles laços coloniais, quer se estabelecer enquanto um Estado autônomo, uma nação forte. Então essa é a relação específica que o Estado busca estabelecer com a sociedade, né, de atender aos anseios e às necessidades específicas da sociedade brasileira. Nesse caminho, né, de construção do Estado, de atender às necessidades dessa nova nação, a gente tem ali uma elite nativa que emerge, né, enquanto força política atuante, tentando ali manter os seus interesses, manter o status quo, manter seus privilégios. E ao longo dessas primeiras décadas de emancipação política, a gente vai ver que a ideologia da elite imperial, né, lembrando que o Brasil se emancipou e se tornou, passou a ser governada por um imperador, Dom Pedro I. Então, esses ideais, esses interesses da elite imperial, eles acabam sendo os mesmos que vão ser defendidos pelo Estado. Então, tem uma relação muito grande ali entre a atuação do Estado e interesses de uma elite, né? Então, mas ao mesmo tempo em que se buscava nas primeiras décadas essa nova faceta do Estado brasileiro, um Estado independente, algumas coisas se mantêm. Então, estruturalmente, a gente vai ter uma manutenção do que a gente chama como manutenção de um domínio pessoal ou de uma dominação tradicional, segundo Weber, né? Que é aquele domínio ele que está fundamentado nas relações pessoais, né? Que está fundamentado ali em falta de fiscalização, é um poder que às vezes é fundamentado no patriarcalismo, né? Então, essa forma de dominação que estava presente no período colonial, ela se mantém no período imperial, né, pós-emancipação política, e entra ali num contraponto entre a proposta de um novo Estado, né, entre o que seria o Estado moderno, que é um Estado em que você tem a impessoalidade, o domínio da racionalidade, onde você tem uma fiscalização do Estado sobre determinadas
questões públicas, né? Então, o Brasil, apesar de emancipado e dessa nova proposta de Estado, né, nos anos iniciais, nas décadas iniciais, vai manter essa estrutura muito associada ao período colonial, muito próxima ao período colonial. Né? Dentro da sua burocracia, né, de Estado, que vai se consolidar, a gente tem aquilo que a gente chama de bacharelismo, ou seja, a maior parte dos funcionários públicos, eles eram bacharéis, eram formados em direito, e era essa formação, né, que predominava dentro dos cargos públicos, né, e tinha uma relação muito forte com o funcionalismo público. A partir da década de 1870, a gente vai ter mudanças aí significativas na forma como esse Estado vai começar a se estruturar, a ideologia que vai começar a predominar no país, e é a partir de 1870 que a gente vai ter profundas transformações aí na relação entre o Estado, sociedade e os engenheiros. Né? Então, após a emancipação política, né, então nas primeiras décadas pós-emancipação política, a gente não vai ter transformações tão profundas, né? A gente tem ainda o predomínio dos engenheiros militares atuando ali nas obras públicas, atuando junto ao Estado, e é a partir da década de 1870 que algumas coisas mudam, né? Muda porque o contexto ele é muito diferente na década de 70. A gente tem início de industrialização, abolição da escravidão entrando ali enquanto temática em debate, né, a busca pela transição ao trabalho livre, e no final, né, da década de 80, a gente vai ter a proclamação da República. Então, do contexto de 1870 até 1889, até a década de 90, nessas últimas 3 décadas aí do século XIX, a gente vai ter aí transformações no cenário internacional e no cenário nacional que vão levar ao surgimento de novos atores políticos que vão defender uma maior participação na vida política e dentro desse Estado, né, autônomo. Né? Dentre esses atores, se destacam os atores ligados ao setor agrário exportador, principalmente de café, aos setores industrializados, e outros setores a eles relacionados, dentre eles os engenheiros, que a gente vai ver que essa consolidação, institucionalização da engenharia civil no Brasil está muito associada a esse setor agrário exportador e ao setor industrial a ela relacionado. Então, esses sujeitos, né, que estavam começando na década de 70 a ganhar proeminência econômica, né, no Brasil, eles vão começar a reivindicar um papel político, eles vão começar a reivindicar que seus interesses também sejam atendidos e que eles sejam parte também da elite política do país e não apenas da elite econômica. Então, a chamada geração de 1870 são intelectuais, profissionais, políticos que vão começar a discutir as bases ideológicas do império, como, por exemplo, discutir a abolição da escravidão, a base da escravidão, vão começar a discutir sobre uma estrutura considerada arcaica de administração, né? Defendendo aí novos valores para o Brasil, o Estado brasileiro, e a inserção política desses novos atores sociais. Então, dentro desse contexto da geração da década de 1870, a gente vai ter uma pressão para que o Estado brasileiro se modernize aos moldes do que a Europa está vivenciando. Então, nesse contexto aí de 1870, 1880, 1890, a gente tem na Europa um boom de ideais de racionalização, da ciência enquanto proeminente, né, dentro das questões sociais, políticas e econômicas. Então, a gente vai ter um pensamento na Europa muito ligado, né, à contraposição que se estrutura entre o termo civilização e o termo barbárie. Então, os países europeus estão ali se consolidando enquanto aquilo que eles mesmos denominam enquanto civilização, que é o mundo da racionalidade, o mundo da técnica, o mundo da organização, e em oposição, a gente tem uma série de países, de locais que são considerados como barbárie, como países da África, né? E é dentro dessa dicotomia, né, que a Europa ela constrói, né, e que fundamenta, né, algumas ações da elite europeia. É a partir disso que o Brasil, e há uma pressão de setores da elite brasileira para que o Estado brasileiro se modernize, né, para que ele fique ao lado daqueles que são considerados civilizados, né, que ele não seja atrelado à barbárie, não seja mais atrelado ao seu passado colonial.
E dentro desses projetos de modernização, né, desse incentivo, dessa pressão mesmo, né, desses setores de elite para uma modernização no Brasil, o Estado brasileiro, a partir da década de 1870, já sob o governo de Dom Pedro II, começa a tomar algumas medidas visando esse processo de modernização. Dentre eles, a gente tem aí a busca por uma formação de profissionais gabaritados técnica e cientificamente para poder atuar na sociedade, para poder levar transformações necessárias para o Brasil, né? Principalmente para atuar em termos práticos na modernização da infraestrutura brasileira, que se mostrava aí completamente atrasada e não atendendo às demandas dos setores industriais e agroexportadores, né? Dentro desse movimento, a gente tem, por exemplo, a fundação da Escola de Minas em Ouro Preto, que vai formar profissionais, então, com saber técnico e prático da engenharia para atuar naquilo que fosse necessário. Então, trouxe aí uma imagem para vocês mais contemporânea, né, da Escola de Minas aqui em Ouro Preto. E ao mesmo tempo que você tem a construção desses espaços, como a Escola de Minas, né, para formar esse corpo técnico, né, e científico que o Estado moderno precisava, né, você tem a construção da imagem do engenheiro, uma imagem que a gente vai chamar uma identidade negativa, no sentido de que ela nega, ela se constrói em oposição à elite tradicional. Então, enquanto a elite tradicional era uma elite em que mandava os filhos para estudar fora, que muitos desses filhos adquiriam um diploma, mas o status estava ligado à família e à aquisição do diploma, o que os engenheiros começam a mobilizar para si, né? Que eles não eram apenas aqueles que eram detentores do diploma, né? Lembrando que os engenheiros continuavam, a maioria deles, vindo de famílias tradicionais. Mas o que os engenheiros começam a chamar para si? De que eles não são só apenas donos dos diplomas, mas eles são donos do conhecimento. Né? São aqueles que têm o domínio técnico, têm o domínio de determinados conhecimentos. Então começa a se construir uma identidade do engenheiro afastada daquele da elite, afastada daquela elite intelectual associada às grandes famílias, à nobreza, que não era uma elite diretamente associada, que tinha seu status associado ao conhecimento, né? A ser aquele que detém o conhecimento. Então, os engenheiros, a partir da década de 1870, vão mobilizar essa identidade para si, né? Então, eles, segundo eles, né, eles devem participar do Estado, participar desse Estado modernizante, né? Porque eles são aqueles que detêm o saber científico, os conhecimentos necessários a produzir, né, as reformas de infraestrutura necessárias a um país moderno e civilizado. Então, cria-se a identidade do engenheiro como associado àquele que pode levar o Brasil à civilização, né, sem o qual o Brasil não pode chegar a isso. E é claro que essa é uma identidade que é construída pelos engenheiros, é aceita socialmente, o Estado, no Estado brasileiro, incorpora isso, né, de forma com que os engenheiros, eles não apenas se autodenominam dessa forma, mas são reconhecidos enquanto tal e começam a ser absorvidos pelo Estado, começam a ser mobilizados pelo Estado para, de fato, levar essas reformas modernizantes que o Brasil precisava. Trouxe aí um exemplo, né, de um engenheiro da época, que é o André Rebouças, que vai ser mobilizado várias vezes pelo Estado na construção de ferrovias, de porto, e que vai ganhar proeminência dentro desse contexto do século XIX. Né? Trouxe ele em destaque porque se até então, quando se falava em engenheiros, em pessoas formadas, a gente estava falando em pessoas brancas, muitos deles portugueses, no século XIX a gente já vai ter uma parcela, ainda que muito pequena, de descendentes de escravos, né, que vão começar a se formar em determinadas áreas do conhecimento, acabam se formando muitos deles em engenharia, porque até essa década de 70 a engenharia ainda não tinha associado à sua formação um status, né, como a gente tem hoje do engenheiro, né, isso foi construído ao longo do tempo, né, demorou a ser consolidado. Então, muitos desses
desses homens negros, eles começam a se formar na engenharia em busca do conhecimento, em busca de uma formação para atuar na sociedade, justamente por ser uma área que ainda não tinha o status como o bacharelado, como o direito, como a medicina, né? Tem uma dica ainda sobre o André Rebouças e a família dele, que é um texto do portal GLE10, chama A Saga dos Engenheiros Rebouças, que é bem legal, que vai tratar um pouco sobre o histórico dessa família negra, e sua relação com a engenharia civil. Vale muito a pena a leitura. E esse desenvolvimento, então, da engenharia civil junto a esse projeto de Estado moderno, né, está associado com café e ferrovias. Então, a partir da década de 70 no Brasil, a gente vai ter aí um enfoque muito grande na economia brasileira na produção de café, seja no Rio de Janeiro, seja São Paulo, Minas Gerais. Então a gente vai ter aí a centralidade dessa produção, né, voltada à exportação. Nesse contexto também, vários produtores passam por uma série de dificuldades, né? Dentre elas, a gente tem o encarecimento da mão de obra escrava, né? Então você tem a proibição do tráfico, a mão de obra escrava fica extremamente cara, e aí surge esse problema, né, de que você tinha que, por exemplo, despender de uma mão de obra que poderia estar na lavoura, mas que está lá trabalhando no carregamento das mulas para poder transportar o café e levar até os portos, né? Esse é um dos problemas. Então, o problema de escoamento do café era algo que pesava muito para os grandes produtores. Então, o que acontece a partir da década de 70? A partir da década de 70, esses grandes proprietários, essa elite rural vai começar a atuar politicamente, né, para que seja construído uma estrutura que atenda a essa demanda do café, para que o café possa ser exportado e para atender mesmo esse setor econômico, né? A partir dessa década, então, há necessidade de se construir e se constrói aquilo que a gente denomina de complexo cafeiro. O que é isso, né? A indústria do café, né? Eu falo indústria, né? Mas a produção de café, tudo que envolve essa produção cafeira até o seu comércio, ele envolve vários setores e ele necessita do desenvolvimento de várias áreas, né? Então necessita-se de meios de transportes eficientes, meios de comunicação, principalmente porque esse café ia para fora do país. Exige-se industrialização, né? Então precisa-se de sacas para poder ensacar o café, precisa de maquinário. Então, mas digamos que o café e a produção de café, esse setor, ele exigia, né, apresentava enquanto demanda o desenvolvimento de vários outros setores. E é nesse sentido que surgem novas oportunidades de atuação no setor da construção civil, no setor da engenharia civil, e novos desafios de ordem técnica, como, por exemplo, você construir uma estrada de ferro ligando o Rio de Janeiro a Minas Gerais, passando por serras enormes, né? Então, vários desafios vão ser apresentados dentro desse contexto, ligados à indústria cafeira, que vão mobilizar a engenharia civil, que vão mobilizar o setor geral da construção civil. A partir disso, o que acontece? A engenharia civil, enquanto área, ela começa a ser atrelada muito aos interesses e necessidades do setor agrário exportador, né? Aos produtores de café, e também esses indivíduos, né, engenheiros, eles começam a se associar aos agentes da produção de café, aos senhores de terra, aos grandes produtores de café. E muitas vezes esses engenheiros eles vão surgir ali como representantes, como porta-vozes de interesses do setor cafeeiro. Né? Então essa ligação entre a elite cafeira e a engenharia civil, ela é aquilo que vai dar um boom, né? Que vai propiciar um novo nível de desenvolvimento no ramo da engenharia civil. Nesse caso, o que acontece? A partir desse desenvolvimento, dessas novas demandas da engenharia civil, ela começa inclusive a se separar do setor militar. Né, começam a surgir novas escolas, começam a surgir outras formas de atuação profissional separado daquele engenheiro militar do período colonial.
né? O engenheiro agora, ele precisa atender a essas novas demandas e não tem apenas funções técnicas, né, como de projetar e fazer certos controles de projeto, mas também tem funções financeiras e comerciais. Então a gente começa, a partir desse contexto, a ter as primeiras empreiteiras, a você ter engenheiros que têm suas próprias empresas, né, seja no ramo de construção civil diretamente, ou, por exemplo, que vão entrar aí no corpo diretor das companhias ferroviárias, nas companhias de comunicação. Então, esses engenheiros, eles começam aí a ter seus ramos de atuação ampliados devido às demandas da empresa cafeeira, né? Nesse contexto, então, que a engenharia se consolida, começa a se institucionalizar, né, se consolida enquanto campo profissional, né, então o engenheiro como aquele indivíduo capacitado técnica e cientificamente para atuar naquelas demandas específicas que a produção cafeeira impõe, e ao mesmo tempo começa a se estruturar aí os engenheiros enquanto um grupo social, então aquele coletivo que vai deter certa autoridade frente a outros grupos, né? Então começa a se estruturar uma hierarquia fundada não apenas na origem familiar, mas fundada no conhecimento técnico e científico. Então a gente tem aí uma relação muito específica entre os engenheiros e a sociedade civil brasileira. E essa relação, ela se dá pautada no que acontecia externamente, no cenário internacional, que é a expansão do capitalismo e a expansão da ideologia burguesa. Então, dentro da Europa, como eu mencionei, o ideal de civilização defendido pela burguesia europeia estava atrelado ao progresso, à técnica, à competência. Nisso, profissionais que tinham essa formação ganhavam proeminência, sendo considerados como essenciais a se construir a civilização, né? Eles são representantes da civilização, são aqueles que vão possibilitar, viabilizar com que a civilização aconteça, que as sociedades, né, se mantenham sempre modernas. E é a partir dessa tônica da importância do progresso, da técnica, é que a engenharia ela vai passar a se relacionar com a sociedade civil. Né? No Brasil, no caso, essas pessoas elas passam a ser vistas então como aqueles que realmente vão levar o Brasil a se modernizar, que vão levar o Brasil ao patamar europeu de civilização, né? Esses indivíduos começam, a partir da década de 70, a se organizar, né, em coletivos. Então a gente vai ter vários grupos de discussão profissional, a gente vai ter os primeiros congressos, artigos científicos sendo publicados, e a maior parte das temáticas estavam relacionadas àquilo que a gente chama de melhoramentos urbanos, ou seja, a tentativa de urbanização, industrialização, né, que se planejava, que se projetava para o Brasil a partir da década de 1870. Além desses artigos e congressos, a gente vai ter aí um novo olhar para a formação do engenheiro. Então há de fato uma separação entre a formação do engenheiro militar, que continua a ser formado pelo Exército, mas você tem agora engenheiros sendo formados por escolas de engenharia que não são militares. E essas escolas de engenharia, como o Instituto Politécnico Brasileiro, a gente vai ter outras que vão se desenvolver, como a Escola de Engenharia da UFMG e outras mais, né? Que vão se voltar especificamente a uma formação civil do engenheiro, dando a ele um arcabouço, né, de conhecimento técnico sobre diferentes áreas aí, né? E além dessas instituições, ganha destaque aí o Clube de Engenharia do Rio de Janeiro, que vai surgir em 1880, que é um clube que tenta ali, busca pela institucionalização da engenharia, pela profissionalização da engenharia, e para que os interesses desse setor específico possam ser absorvidos pela sociedade, esses interesses enquanto indivíduos, enquanto interesses da sociedade também, e passa a ser uma entidade que atua politicamente, né? Isso é, há uma atuação desse clube da engenharia para que os interesses do setor, né, sejam atendidas em termos políticos, né? Então isso é super importante, ganha uma preeminência muito grande esse chamado clube de engenharia, né? Então é a partir desses espaços de discussão, é a partir dos congressos, é a partir dos artigos, dessas instituições aí que os engenheiros eles se tornam o que a gente chama de organizadores da cultura. O que significa isso? Significa que a partir desse contexto, os engenheiros começam a ser aqueles que vão
terem os seus interesses, seus pontos de vista profissionais colocados enquanto interesses da sociedade. Né? Então, tudo aquilo que está relacionado à institucionalização da engenharia, ele surge como uma necessidade da sociedade moderna, da sociedade civilizada. Né? E esses engenheiros passam a exercer, então, um papel fundamental nas relações de força vigentes. Né? Então, se antes, no período colonial, eles estavam ali a cargo do Estado, em função de uma razão de Estado, a partir da década de 70, né, com essa expansão capitalista, a gente vai ter ali os interesses da engenharia mesmo, dos engenheiros, enquanto uma nova elite, né, entrando nas disputas de poder, entrando ali nas discussões entre a elite, mostrando que a elite não era algo uniforme e homogênea, mas havia vários setores que discutiam entre si, e os engenheiros passam a ser aí um grupo que vai buscar se consolidar não só enquanto profissão, não só enquanto sociedade civil, membros da sociedade civil, mas enquanto sociedade política também. Então, no período imperial, né, nesse final de século XIX, o que acontece é que os engenheiros eles começam a ser chamados, principalmente pelo Estado, para poder participar da construção de ferrovias, de portos, né, de toda essa infraestrutura necessária ao escoamento da produção cafeeira e à transformação das cidades principais capitais aí brasileiras, né, em cidades modernas, né. Esses engenheiros, por meio de diversas companhias, né, vão ser mobilizados. Inicialmente, os engenheiros brasileiros eles ficam em postos inferiores, né? Quem acaba ocupando os postos de direção são engenheiros ingleses, mas ao longo do tempo os engenheiros brasileiros vão subindo aí e conseguindo cargos importantes de direção. Né? Nas grandes companhias ferroviárias isso é muito nítido. Né? Com o passar do governo imperial para a república, esse status que os engenheiros eles adquirem, né, enquanto representantes da civilização, se mantém. E esses engenheiros, eles conseguem se manter dentro, essa relação que os engenheiros haviam estabelecidos com o governo, com o Estado imperial, se mantém no Estado republicano, né? E dentre outros motivos, isso se dá porque muitos dos engenheiros que atuavam nas últimas décadas do século XIX, eles já faziam críticas ao governo imperial. Então, quando tem a passagem de um regime para o outro, esses engenheiros eles são facilmente incorporados, né? E o que acontece de novo dentro do contexto republicano? Né? Se os engenheiros civis já estavam começando a ganhar proeminência no período imperial, mas atuavam, né, em sociedades civis, atuavam a partir do intermédio, né, de outros sujeitos e outros agentes, estavam ali também como representantes dos interesses da classe agroexportadora. A partir da República, a gente vai ter esses engenheiros dentro do aparelho do Estado. Então a gente vai ter eles atuando dentro dos cargos burocráticos, né, dentro dos diferentes ministérios, como também a gente vai ter eles atuando diretamente na política, né? Trabalhando nas regiões, atuando e levando, né, esses interesses da engenharia civil para a sociedade política como um todo. Né? É a partir disso que os engenheiros conseguem legitimidade ao projeto de sociedade que eles estruturam, que eles são representantes, esse projeto de sociedade modernizadora, que atende aí aos princípios civilizatórios europeus, e eles passam a defender esses aspectos nas diversas instâncias de Estado, né, decisórias, né? A partir da década de 1920, esse papel da engenharia civil ele muda um pouco de caráter, né? Ele passa a ser associado à industrialização e não só ao setor de café, né? Mudando um pouco ali a faceta da engenharia civil, mas mantendo ainda a sua importância enquanto setor, enquanto área de relevância para a constituição de uma sociedade moderna. No início da década de 20, algo chama a atenção e algo impulsiona
não só impulsiona, né, mas mostra essa relação entre a engenharia civil e o Estado e a sociedade que se buscava construir, que são chamadas reformas urbanas. Então, no início, nas primeiras décadas do século XX, o Rio de Janeiro, que é essa imagem que está aqui em cima, né, de mim, passa por intensas reformas urbanas, lideradas pelo prefeito Pereira Passos. E o que constitui nessas reformas? Né? Alargamento de ruas, que eram extremamente estreitas, passam a ser avenidas muito largas, instalação de bondes, sistema ferroviário, iluminação, saneamento básico. Né? O centro urbano do Rio de Janeiro ele é totalmente remodelado. A gente tem aqueles cortiços que são demolidos, a população pobre totalmente expulsa dos centros urbanos, na ideia de se construir uma capital que seguisse os parâmetros higienizadores, higienistas, né, da sociedade europeia. A cidade do Rio de Janeiro ela vai ser reformulada aos moldes de Paris, né, com avenidas largas, praças grandes, né, sob a defesa de que essa nova cidade, esse novo formato de cidade, era muito mais salubre à vida dos seus cidadãos, era muito mais higiênica, né? Então você vai ter todo um projeto de reforma, né? A construção de Belo Horizonte, então a imagem aqui do lado, né, segue esses parâmetros também, que são parâmetros das grandes capitais europeias e que vão ser implementados no Brasil. Esses projetos, que são projetos encabeçados pelo Estado, seja em nível municipal, estadual ou até federal, são projetos que exigem engenheiros. Né? Então, exigem um grande número de pessoas com competências específicas. E, nesse caso, como a proposta era construir cidades que seguiam os moldes da civilização europeia, obviamente que todo o ideal burguês de que essa cidade ela deveria ser planejada, ela deveria ser construída sobre aqueles que detêm o conhecimento científico, o conhecimento técnico, né, se tornou o pilar aí de sustentação, na verdade, da construção dessas cidades, esse conhecimento científico, né, que era que estava, né, na formação dos engenheiros civis. Então, os engenheiros eles vão ganhar proeminência, eles vão ganhar múltiplos caminhos de atuação dentro dessas reformas urbanas, né, que se iniciam nas primeiras décadas do século XX, nos primeiros anos do século XX, se estendem aí até a década de 20 e 30, né, de 1900. Então, no caso, eu trouxe até uma imagem ali mais para cima, né, a gente tem ali o Morro do Castelo, que é um morro onde se estruturou as primeiras residências no Rio de Janeiro, e esse morro ele foi totalmente demolido em 1921. Então, o morro simplesmente desapareceu da cidade. É uma grande obra da engenharia, assim, que simplesmente desapareceu com todas as construções, tudo que tinha nesse morro, para que a cidade ela fosse planificada. Né? Então, seguindo bem moldes europeus, é cidade plana, avenidas muito largas, praças muito grandes, no centro da cidade só população de elite, só comércio, os pobres são expulsos para as áreas periféricas, né, chamadas favelas, né, e todo esse processo aí de transformação urbana, a gente tem os engenheiros sendo mobilizados para atuar, e não só digamos que contratados para atuar, mas os próprios engenheiros participam da construção desse ideário de cidade moderna, civilizada, né? Eles mesmos nos seus congressos e nos artigos que publicam, apontam para o que deveria ser feito em termos de saneamento, em termos de eletricidade, em termos de transportes, né, para que essas cidades brasileiras, essas capitais brasileiras, elas representassem esse ideal de progresso que tanto se almejava, principalmente durante o período republicano. Então, para dar conta disso, né, dessas novas necessidades aí de transformações urbanas, de escoamento de produção, de industrialização, o ensino de engenharia acompanha, né, necessita acompanhar essas transformações. Então, a gente vai ter ali novos cursos, né, que vão surgir. Então, a gente tem a Escola de Engenharia de Minas Gerais, da UFMG, que surge em 1911, e surge também reformulações nos cursos que já existiam. Por exemplo, na Escola Politécnica do Rio de Janeiro, que surgiu em 1874, existe algumas transformações. Antes você tinha uma associação muito grande com os engenheiros militares, né? Nas primeiras décadas do século XX isso muda,
Então há esse caráter mais civil e há toda uma busca por uma formação de fato técnica e múltipla desses engenheiros. Então, em geral, não existia como hoje um curso de engenheiro civil separado de um engenheiro mecânico ou de um engenheiro elétrico. O que normalmente existiam núcleos básicos, né? E aí aquele que queria se formar em engenharia civil cursava 6 anos, aquele que queria, não, quero só ficar com engenharia mecânica, ele cursa só 4 anos. Então, havia um núcleo básico que os engenheiros cursavam e poderiam se especializar, né? Mas em geral, os engenheiros eles se formavam com uma capacidade técnica muito grande, né? De compreender, de dar conta de vários processos, né? Dentro de um único projeto, ou de atuar em diferentes frentes de trabalho, né? Que eram duas exigências desse processo de busca pela civilização e modernização do Brasil que se inicia no século XIX e vai até o início do século XX, né? E dentro dessas mudanças no ensino de engenharia, a gente tem a construção do engenheiro não só como aquele que detém um conhecimento técnico e científico específico, mas ele começa a surgir como aquele indivíduo que segue parâmetros de racionalidade, que numa atuação junto ao poder público é um sujeito representante da ciência e da razão, portanto, é um sujeito neutro, né? Surge enquanto aquele que não vai estabelecer relações pessoais, surge aquele como defensor da impessoalidade, já que estaria apenas como representante da racionalidade da ciência, e o engenheiro surge ali como um ser apolítico. Isso é, aquele que vai atuar fazendo determinadas reformas que devem ser feitas em prol da modernização, em prol da civilização. Como se isso não fosse um posicionamento político específico, né? Como se civilização, a defesa de civilização, o que é civilização, não fosse uma construção política. Então, os engenheiros, eles se formam assim, a formação deles começa a se estruturar no início do século XX, é nesse sentido, para que eles se constituam enquanto indivíduos que defendem essa suposta neutralidade dos sujeitos, esse suposto caráter apolítico dos indivíduos em relação à sociedade. Né? E é uma formação que vem de base, é uma formação que vem do próprio ensino de engenharia no Brasil, associado a essa nova busca por progresso e a esse ideal burguês que se disseminava na sociedade brasileira, assim como na Europa. Mas, por mais que a gente tenha aí a engenharia civil ganhando status, ganhando atuação política, né, participando da sociedade política de diversas formas, a gente demora um pouco para ver a regulamentação profissional. Né? Então, o Código Civil de 1900 ainda refere-se ao empreiteiro, ao construtor, arquiteto, quando se trata de direitos, obrigações e responsabilidades de quem faz uma obra. Então, usa esses termos, mas não usa o termo engenheiro civil. Né? Só em 1920 que a gente vai ter uma série de notícias e movimentos lutando por uma regulamentação da profissão específica que diga, olha, a partir de agora, engenheiro civil é responsável por isso, isso e isso, né? Que determine, faça essas determinações, que regulamente isso. E o que garante essa regulamentação? Por que ela é importante? Porque ela garante o status, ela garante que quem vai exercer determinadas funções é aquele especialista. Né? Então, o status relacionado a essa especialização, a esse conhecimento, a ser detentor daquele conhecimento, né? E distingue esse profissional de outros profissionais que estão ali no canteiro de obras. Né? Então, mantém ali uma hierarquia que já acontecia na prática desde o final do século XIX. A partir da década de 1920, a gente vai ter as primeiras legislações estaduais, né? São Paulo é o primeiro estado que vai ter uma legislação específica regulamentando o exercício da engenharia civil, mas a nível federal só vai surgir em 1933, né? Com um decreto feito aí no governo de Getúlio Vargas, que vai regulamentar as profissões de engenheiro, arquiteto, agromensor e cria o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia. Então, só é a partir de 1933 que a gente vai ter uma regulamentação e uma consolidação de fato dessa profissão enquanto uma área específica do conhecimento, diferente de outras, né? E que estabelece ali uma hierarquia entre esse profissional e outros que estão presentes dentro do ramo da construção civil.
Lembrando que neste processo, né, de regulamentação, de institucionalização profissional, a gente ainda tem uma concentração de membros da elite dentro dessa atuação profissional de engenheiro, e na medida em que você tem esse grupo, né, social se consolidando politicamente, passando a interferir e a colocar seus interesses em pauta ali em jogo, né, seja junto aos interesses agroexportadores ou não. Na medida em que isso vai acontecendo, a atuação, a função do engenheiro civil se mantém cada vez mais atrelada aos interesses da elite, e outras funções que são desempenhadas dentro de um canteiro de obras passam a ser relegadas à população mais pobre, passam a ser relegadas à população negra, né, que tinha saído recentemente ali da escravidão. Então, esse processo, né, de institucionalização, regulamentação da profissão, ela é também um processo de elitização da função, né? Se lá no período colonial a gente viu que o Tebas era aquele que planejava, fazia os projetos, construía, né, ele administrava as obras, né, grandes obras do Centro Paulista, a partir de final do século XIX, início do XX, essa figura do homem negro atuando ali nessa frente de ação, ela diminui. Né? É claro que você tem figuras, como eu já disse, o André Rebouças atuando como engenheiro, mas não é aquela população pobre, não é a população recém-saída da escravidão, são pessoas que alcançaram algum nível socioeconômico superior, né? Estão ali dentro da elite econômica de alguma forma, né? Então é isso. Na próxima aula a gente vai continuar a falar então sobre essa história da engenharia do Brasil, pensando nos anos seguintes, né? Então, a partir da regulamentação profissional em 1930, né? Nessa década, como se dá, o que acontece com esse ramo da construção civil e da engenharia civil no Brasil. Então, até a próxima aula.